Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma revisão do gênero notícia, tá? Que nós estudamos até bem pouco tempo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar: esse gênero notícia, ele é divulgado em veículos de comunicação, né? Onde nós podemos encontrar notícia? Em jornais impressos ou digitais, em revistas, blogs, sites, até mesmo na rede social, como Facebook, Instagram, tá? Então, dessa forma, esses são os veículos de comunicação onde nós podemos encontrar as notícias, ok? Eu tenho que entender o seguinte: essa notícia, ela tem uma estrutura, tá? Então, no primeiro momento, o que eu vou encontrar na notícia? O título. Esse título também é chamado de manchete, tá? E qual é o objetivo desse título? Anunciar objetivamente, ou seja, de forma objetiva, o assunto e chamar, despertar a atenção do leitor para essa notícia. Lembrando que o título é o primeiro contato do leitor, né, com a notícia. Então, ele tem que prender a atenção do leitor, tá? Geralmente, esse título ele vem em letras maiores, letras destacadas das demais informações da notícia, tá? Muitas vezes esses títulos vêm até em outras cores, para despertar a atenção do leitor. Os verbos nesse título, né, que a gente também pode chamar de manchete, sempre estão no tempo presente. E qual é a finalidade disso? É indicar um caráter atual da notícia, mostrar que essa notícia é atual, é fresquinha, tá? Vem o título, logo após eu tenho a linha fina, tá? Qual é a função da linha fina? Ela complementa as informações do título, de modo a introduzir novas informações à notícia, tá? Então, o leitor teve aquele primeiro contato com o título, ele vai até a linha fina para descobrir mais um pouquinho sobre essa manchete, sobre essa notícia, tá? Ele apresenta mais detalhes do assunto do que o título, tá? E neste momento, o leitor vai decidir se ele deseja ou não continuar a leitura dessa notícia, desse texto. Bom, por isso que a linha fina também exerce um papel importante. Logo após, eu tenho o que nós chamamos de lead, tá? Que costuma ser o primeiro parágrafo da notícia, tá? Ele apresenta um resumo em poucas linhas sobre o que é aquela notícia, tá? Ali eu vou encontrar as principais informações. Então, podem aparecer os seguintes questionamentos: o que aconteceu? Onde? Quando? Por quê? Como? Quem? E muitas respostas dessas perguntas eu encontro no lead, tá bom? Vamos lá, ó. Corpo da notícia. É a continuação da notícia, né? Passou aquele primeiro parágrafo, eu considero tudo corpo da notícia, tá? E nele são acrescentadas novas informações do texto. Eu vou ampliar e detalhar mais informações dessa notícia, tá? Então, se no primeiro momento eu tenho um resumo no lead, depois no corpo do texto eu vou encontrar mais informações, mais detalhes, tá bom? Sobre essa notícia. Então, vamos lá.
Vamos ver isso agora de forma prática, né? Um momentinho. Deixa eu abrir aqui. Então, lá na página do livro de produção de texto, lá na página 137, nós estudamos uma notícia, tá? E como é uma revisão, né, eu vou mostrar novamente essa notícia, tá? Deixa eu colocar aqui na apresentação. Então vamos lá, ó, apareceu aí para vocês, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o seguinte, que essa notícia aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês, ó. Eu tenho que entender esses elementos da notícia, né, no próprio texto, na própria notícia. Então eu tenho o seguinte título: Menino corta cabelo igual ao de amigo para confundir professora, tá? Esse aqui é o meu título. Olha o que eu falei sobre as informações. Eu tenho uma cor mais escura para destacar esse título. Isso aqui eu também chamo de manchete, tá? Então, dessa forma, logo após o título, eu tenho a linha fina. Foi o que nós vimos, a função da linha fina. Ela vai explicar mais um pouquinho desse título, né? Sempre com a intenção de chamar a atenção do leitor, vai complementar o título. Logo após, eu tenho o primeiro parágrafo, tá? Que também é conhecido como lead. Então, o meu lead seria: uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia que lhe foi dada pelo filho de 5 anos. Segundo o relato de Lídia, seu filho Jax, de 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao do seu amigo Red. De acordo com ela, o corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-los na sala de aula de uma escola. Então, aqui, ó, no lead, eu encontro o que aconteceu, né? Uma mãe compartilhou a história do filho no Facebook, onde, né? Aqui, ó, na escola, né? Tá falando aqui, ó, o local onde se encontra a escola, quando, por quê, como e quem. Lembrando que o lead não tem obrigação de responder a todas essas questões, tá? Mas de certa forma, o que aconteceu, quando e onde, nós sempre iremos encontrar no lead. Então, seguindo aqui, ó, com a nossa notícia, o que que eu tenho? Primeiro parágrafo é o lead, então tem, ó, o segundo, o terceiro e o quarto são considerados o corpo do texto, tá? E como eu disse, esse corpo do texto ele vai ampliar, vai trazer mais informações para essa notícia, tá? Então, olha só, aqui a gente fica sabendo como aconteceu, né? A gente viu, ó, a mãe do garoto compartilhou a conversa com o filho, também uma foto dos amigos durante o Natal, apontando que todos poderiam ver a semelhança, né? Se isso não é prova do que é ódio, preconceito, é algo que é ensinado. Eu não sei o que é. A única diferença que Jax vê entre eles dois é o cabelo, né?
É o menino branco e o menino negro. Aqui é importante ressaltar o uso das aspas, tá? As aspas estão sendo usadas para indicar uma fala. Então, é a fala da mãe desse menino, tá bom? Então, vamos lá, ó, vamos seguir aqui. Tá vendo? É importante falar que algumas notícias, elas trazem imagens, como a gente viu lá, os dois amiguinhos, né? Então, dessa forma, as imagens complementam a notícia, né? O que a gente chama de linguagem verbal, tá bom? Ó, vamos aproximar aqui. Esse exercício aqui foi um exercício muito interessante, tá? Por quê? Aqui no número 5 nós temos apenas as manchetes. E o que, que a gente tinha que fazer? Criar uma linha fina, tá? Então, assim, na aula online, nós podemos ver vários exemplos, né? Foram bem criativos. A maioria fez do cãozinho, né, que interrompeu o telejornal ao vivo na Rússia. Então, dessa forma, o que seria a linha fina? Explicar mais um pouquinho o que seria essa manchete, né? Cãozinho ousado entrou no set quando o jornal estava sendo gravado ao vivo e assustou todo mundo, né? O que acontece? O que eu posso chamar a atenção aqui também? Olha que esse verbo, né, está no presente, o que eu falei. São duas manchetes e os dois têm verbos no presente. Interrompe e cobra. Desculpa, captura, né? Captura a cobra que estava ao lado do gato destemido. Então, dessa forma, por que que usa o verbo no presente? Foi que a gente viu, para dar um caráter atemporal a essa notícia, né? A dar um caráter de atualidade, né? Usei até o termo fresquinho, tá bom? Elas passam a ser caracterizadas como um fato que aconteceu, tá bom? Aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, ela é muito boa, tá? Por quê? Vem falando sobre o gênero notícia, né? Mais uma vez, o objetivo desse gênero é informar o leitor sobre os acontecimentos atuais. A notícia, ela tem esse caráter atual, tá? A notícia, de certa forma, atinge ao público em geral, né? Porque a maioria das pessoas se interessa por ler notícias, por saber da atualidade, saber o que está acontecendo no seu país, né? Ou internacionalmente também, tá? E como a gente viu, essa notícia ela tem uma estrutura: manchete, linha fina, lead e corpo da notícia, tá? Lembrando mais uma vez que a notícia é encontrada em jornais digitais ou impressos, revistas, blogs, tá bom? Então é isso. Esse fato apresentado, como eu disse, né, pode ser nacional ou internacional, e vai atualizar o leitor. O leitor vai saber o que acontece, né, no seu país ou fora dele, tá bom? Então, o que vocês podem fazer? Procurar notícias, né, na internet ou no próprio jornal e identificar o que é manchete, o que é linha fina, o que é o lead. Isso fica muito claro, né? Com as explicações que eu dei, com os exercícios que nós fizemos, fica muito fácil identificar essas características da notícia, tá? Essa estrutura da notícia.
Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.